Quero convidar os irmãos para acompanharem a leitura da Palavra de Deus em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Nós vamos ler nos versos 7 até o verso de número 10. Tiago, capítulo 4, os versos 7 ao verso de número 10. Nós lemos assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Nós vemos em conjunto, agora há pouco, fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão. Lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Épocas diferentes, autores diferentes, circunstâncias diferentes, momentos diferentes, mas a mensagem é a mesma. Isso nos leva a refletir em algumas coisas que devem nos chamar a atenção profundamente. Na verdade, quando nós lemos a história bíblica, nós vemos que nada muda em relação ao homem, em relação ao pecado, e nada muda também em relação até mesmo à história da igreja. A linguagem de Isaías, ela está dentro de um momento em que o povo era muito religioso. O povo subia ao templo. Subia várias vezes ao templo durante o dia para apresentar seus sacrifícios. Havia muita religiosidade, mas havia pouco temor a Deus. É por isso que Isaías começa dizendo: lavem as mãos, purifiquem os corações. É uma chamada para uma vida de santificação, de comunhão maior com Deus. A passagem de Tiago é escrita bem depois. E, pessoalmente, eu creio que Tiago foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito. E ele está ali onde está, aquilo que nós chamamos entre as epístolas universais, por causa do seu teor, do seu contexto. Mas Tiago está tratando de problemas que são comuns na igreja. Problemas que estão sempre presentes na igreja. Então eu quero pensar assim com os irmãos: pecado ou pecados quebram a comunhão com Deus. Não importa um ou mais, mas pecado ou pecados quebram a comunhão com Deus. E não apenas quebram a comunhão com Deus, mas eles também enfraquecem a igreja, o corpo do Senhor. Mas enfraquece também aquele que está em pecado ou que vive em pecado. E há uma realidade para nós que viver em pecado ou viver no pecado é viver distante do Senhor, é viver longe do Senhor. Por isso é que a mensagem de Tiago, ela é sempre atual e ao mesmo tempo sempre necessária para nós. Porque nós só podemos nos aproximar de Deus quando nós nos humilhamos diante do Senhor. E esse humilhar-se diante do Senhor significa reconhecer que nós pecamos, reconhecer que nós desagradamos a Deus e que nós procuramos viver uma vida alicerçada na palavra do Senhor, nos ensinamentos do Senhor.
É interessante a linguagem que Tiago usa quando ele diz assim, no verso 9: entristeçam-se, lamentem-se e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Eu quero perguntar aos seus irmãos: você se lembra da última vez que você chorou, lamentou por causa de algum pecado na sua vida? Você consegue relembrar esse momento na sua vida em que você realmente sentiu o problema do pecado? Você lamentou, você chorou diante de Deus e você percebeu que a sua vida, inclusive, foi mudada? É isso que Tiago está dizendo aos seus leitores, e é isso que nós podemos também aprender. Tiago, ele, no capítulo 3, versos 14 a 16, ele está falando a respeito do seguinte: não é da vida fora, mas é da vida dentro da igreja. Havia aquelas pessoas que buscavam a sabedoria, mas a sabedoria secular, a sabedoria humana, e na busca por essa sabedoria em si, não há problema nenhum. Nós precisamos de conhecer, precisamos buscar conhecimento. Mas Tiago está dizendo: vocês estão errando porque vocês fazem isso para ostentação pessoal. Vocês querem conhecimento, vocês buscam filosofias, mas vocês fazem isso para que sejam denotados diante de outras pessoas, para que vocês sejam aplaudidos por outras pessoas. E isso é errado. A razão de vocês buscarem conhecimento é errada. E é por isso que a vida de vocês, ela não condiz com a verdade do Evangelho. No capítulo 4, nos versos 1 a 10, Tiago, ele trata também de problemas interessantes. Eu já falei com os irmãos em alguma parte. Nos versos 1 a 3, por exemplo, Tiago, ele está trazendo a lembrança dos seus leitores. Qual é o problema deles? Por que eles passam por tantas dificuldades? Por que eles sofrem tantas coisas? Porque eles buscam prazeres para a satisfação pessoal. Tiago não está mencionando aqui nada de uma conotação sensual. É na área toda da vida. Por isso é que Tiago diz, por isso é que essas guerras que há entre vocês, essas demandas que há entre vocês, apenas está expondo o coração de vocês e nada mais. Já nos versos 4 a 6, Tiago, ele diz: vocês estão vendo o resultado disso? Vocês são infiéis a Deus. A palavra que ele usa para adúlteros ali, ela tem a conotação espiritual. É o mesmo sentido que Isaías e Jeremias usam para falar da infidelidade do povo em relação a Deus. E isso o Tiago está dizendo: vocês, por causa disso, do desejo de busca por satisfações pessoais, o que acaba acontecendo? Vocês são amigos do mundo, consequentemente são inimigos de Deus. Por isso é que Tiago então começa a sua palavra nos versos 7 a 10, instruindo os seus leitores. Na versão que eu utilizo, ele começa assim: portanto, ele está dizendo: olha o que eu disse anteriormente a vocês. E como consequência disso, agora vejam o que nós precisamos fazer para voltar a uma comunhão verdadeira com Deus, a uma comunhão real com Deus. Tiago, ele está tratando de problemas recorrentes na igreja por causa da situação do próprio povo da igreja, dos seus leitores. Tiago escreveu aos cristãos da diáspora, provavelmente aqueles que foram espalhados pela primeira perseguição que a igreja sofreu com a morte de Estevão. E nós vemos lá que a igreja foi espalhada por vários cantos do mundo da época. Então Tiago está escrevendo a pessoas que já conheciam a verdade, mas que num determinado momento abandonaram a verdade ou não seguiam a verdade de todo o coração. Então Tiago está dizendo: é preciso abandonar essa vida de querer agradar as pessoas e não agradar a Deus. É preciso abandonar esse modo de vida de busca de satisfações
pessoais, se vocês realmente querem agradar a Deus. A palavra que Tiago usa para paixões, no verso 3, é de onde vem a nossa palavra hedonismo, é a busca pelo prazer, é a ansiedade de satisfação pessoal, é procurar aquilo que dá para você uma alegria temporária, sim, mas que não glorifica a Deus e também não exalta a Deus. Nos versos 7 a 10, Tiago usa 10 imperativos. Por exemplo, submeter, resistir, aproximar, limpar, purificar, afligir, chorar, lamentar, mudar e humilhar. São 10 verbos que Tiago usa em apenas 4 versículos. E esses verbos, eles estão esperando uma resposta, mas uma resposta que verdadeiramente ela tem origem num coração quebrantado, num coração que busca a reconciliação com Deus e que espera uma resposta que glorifique a Deus, que exalte a Deus, que bendiga a Deus. Eu acho interessante Tiago usar tantos verbos nesse modo imperativo. Por quê? Porque não é uma opção de vida, não é se eu quero, se eu desejo, se eu puder, não. É isso que Deus espera de cada um de nós. É isso que Deus requer de cada um de nós. E é interessante que Tiago começa dizendo, ou começa trabalhando com a ideia de submeter. Eu vou trabalhar um pouco mais esse pensamento. Então Tiago diz no verso 8, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Essa semana foi um pouco atribulada para mim e fiz uma coisa que eu não gosto. Ontem à noite que eu consegui terminar a mensagem, eu gosto de terminar sempre na sexta-feira, no sábado, eu gosto de estudar, ler, meditar na mensagem, não consegui fazer isso. Mas este verbo aproximar que Tiago usa, ele me chamou a atenção. Ele não diz nada de especial, ele não fala nada, não há nada assim extraordinário no verbo, mas é na razão, no propósito que Tiago fala. Ele diz, aproximem-se de Deus. Vocês estão longe de Deus, vocês estão distantes de Deus, vocês pensam que estão vivendo com o Senhor, para o Senhor, mas na verdade o modo de vida de vocês está longe do padrão de Deus. E só é possível que nós nos aproximemos de Deus com um coração quebrantado, com um coração contrito, com um coração verdadeiramente transformado pela graça de Deus. Sujeitar-se a Deus tem a ideia de obediência. O Senhor Jesus é um modelo para nós. Quando ele tinha 12 anos, ele foi com seus pais a uma festa em Jerusalém. Quando ele voltou, quando seus pais voltaram, ele ficou no templo em Jerusalém, conversando com os doutores da lei, a respeito da lei de Deus. Quando Jesus tinha 12 anos, ele já tinha convicção, ele sabia que havia vindo ao mundo para dar a sua vida. Quando seus pais o encontram ali no templo, os seus pais demonstram ansiedade e preocupação, e ele responde, mas vocês não sabiam que eu preciso tratar das coisas do meu pai? Não era o seu pai José, mas era Deus. Mas é interessante a postura de Jesus, então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente, submisso aos pais. Talvez essa palavra, ou esse verbo, sujeitar-se, é alguma coisa difícil para nós. Nós temos a tendência de não querer nos sujeitar. Nós temos a tendência de nos rebelar contra alguma coisa. Quando nós ouvimos um não, a nossa tendência é de fazer exatamente o contrário. Porque nós queremos mostrar que podemos, que somos capazes. Mas quando Deus exige de nós sujeição, submissão, obediência, é porque, sem dúvida, é o melhor caminho para nós. Mas é difícil, porque nós temos uma natureza pecaminosa. Como é que nós podemos nos aproximar de Deus? Eu quero ressaltar 4 maneiras pelas quais nós podemos nos aproximar de Deus. A primeira, naturalmente, é a submissão.
Há certos momentos que nós não podemos nos submeter, mas há momentos que nós devemos nos submeter. É claro que a circunstância, a razão é que vai nos levar a isso. Mas é interessante que Tiago, quando fala de submissão, sujeição, ele está dizendo o seguinte: é um ato voluntário de colocar-se sob a autoridade de outra pessoa para lhe mostrar respeito e obediência. Por isso é que nós podemos dizer que submissão e obediência é a mesma coisa. Quando Deus nos orienta, nos instrui, para que nós nos sujeitemos a Ele, nós estamos dizendo simplesmente que nós nos colocamos sob o teu poder, sob a tua autoridade, e nós estamos prontos para viver, para fazer aquilo que o Senhor requer de nós, aquilo que a tua palavra requer de nós. Submissão tem a ideia de rendição própria. Nós estamos nos dando a Deus, porque primeiramente Ele se deu a nós. E é por isso que nós temos a alegria de poder obedecer a Deus. Mas esse é o problema. A obediência a Deus, ela vai frontalmente contra a nossa busca pelos prazeres pessoais. Nós procuramos aquilo que nos agrada, nós queremos fazer aquilo que nos agrada, e nós não perguntamos, nós não olhamos se aquilo que nós queremos, aquilo que nos agrada, realmente é alguma coisa que agrada a Deus também. E esse é um grande problema para nós. É interessante que Tiago está descrevendo a cristãos maduros, cristãos já de algum tempo na fé cristã, mas ele está dizendo: submetam-se a Deus, sejam obedientes a Deus. E uma maneira de nós percebermos isso, a obediência a Deus, a sujeição a Deus, é resistir ao diabo. Se os irmãos lerem o Novo Testamento, pouquíssimas vezes os irmãos encontrarão passagens em que Jesus ensina ou instrui a respeito de exorcismo. Ele deu poder aos seus apóstolos para que, sendo o caso, eles praticassem exorcismo. Mas são poucos os casos que nós temos no Novo Testamento. O que eu quero dizer é que isso que as pessoas fazem hoje de brincar com o diabo é apenas brincadeira, porque isso não é uma recomendação bíblica, na verdade. Eu já tive experiência de exorcismo, eu digo aos irmãos: eu não vou fugir, mas eu não vou atrás. Eu já passei por a experiência de exorcizar. Eu falo aos irmãos: eu não vou atrás, eu não vou procurar, não vou fugir. Mas é uma luta terrível. Mas o que é que Deus nos ensina? Simples: resistir. Resistam ao diabo. Resistir ao diabo, o verbo resistir tem a ideia de tomar posição contra. E é muito importante para nós, porque Pedro diz assim: estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, e sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando, que os irmãos de vocês em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Pedro diz aos seus leitores: resistam ao diabo, mas pela fé. E resistir ao diabo é não ceder às pressões, às tentações, às investidas do diabo contra nós. Não vamos ser inocentes. O diabo nos tenta, sim. O diabo tenta nos seduzir. E ele mostra, ele aparenta tudo realmente de uma forma simplesmente como se fosse muito bom. O puritano disse o seguinte: o diabo não fala do céu porque ele sabe que o céu é feio. Mas ele faz o quê? Ele procura deixar belo o caminho para o inferno. E é onde ele seduz as pessoas. Os irmãos querem ver uma coisa prática nisso? Às vezes você é convidado para fazer alguma coisa e você não olha realmente, não
não pensa realmente, mas isso aqui eu posso fazer, isso aqui glorifica a Deus, nós fazemos. De repente a gente lamenta, por que eu fiz? Eu não deveria ter feito. Sem perceber, muitas vezes, nós somos seduzidos pelo diabo ou pelos nossos próprios pensamentos. Quando nós somos obedientes a Deus, nós estamos praticando a vontade de Deus. E é interessante, o diabo tem poder, mas ele não tem mais poder do que Deus, mais poder do que o Espírito Santo. Por isso que Tiago fala, Pedro fala, Paulo fala, resistam ao diabo, tomem posição contra ele, porque fazendo assim, nós estaremos andando de acordo com os ensinamentos e em concordância com a palavra de Deus. Mas também nós precisamos de nos prepararmos para isso. A ideia de preparar é muito importante para nós. É a ideia de nós vivermos uma vida de santificação. É uma ideia de nós crescermos na vida de santificação. Por quê? Porque nós somos pressionados continuamente. Você é pressionado no seu dia a dia. Às vezes pelos seus próprios pensamentos, outras vezes por tentativa de indução do diabo. Todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Mas a Bíblia nos recomenda que nós devemos viver uma vida de santificação. A luta não é fácil. Nós somos instruídos assim, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. É Paulo dizendo aos Coríntios, dentro de um capítulo que fala sobre a nossa liberdade, e ele está dizendo algo muito importante para nós. Primeiro, Deus é fiel. Mas uma outra coisa Paulo fala é que Deus não permite que nós sejamos provados, tentados, além das nossas forças. Mas junto com as tentações, com as provações, Deus nos provê uma porta de saída, um escape, para não cedermos às tentações. Por isso que a ideia de preparação, ela é muito importante para nós. Voltando a lembrar aos irmãos, os leitores aos quais Tiago endereça o epístolo estavam preocupados com coisas que lhes dessem prazer, satisfações pessoais. E Tiago exorta a aqueles irmãos: limpem o coração de vocês, purifiquem o coração de vocês, pecadores. A palavra pecadores nós normalmente usamos um conceito bíblico, mas na época do Senhor Jesus, ela tinha um conceito também social, no sentido de que, como hoje também é rotulado, para mim, isso é pecado. Eu não quero saber se a Bíblia diz se é pecado ou não, para mim é pecado. Então, os fariseus, os saduceus, os zelotes, os herodianos, e outras seitas do judaísmo, mas especialmente os fariseus, eles rotulavam de pecadores pessoas de má fama, de moral questionável ou reprovável. Nós vemos assim na palavra de Deus: durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois haviam muitos que os seguiam. É interessante Marcos dizer publicanos e pecadores. Os publicanos eram pecadores também para os judeus, porque eram cobradores de impostos. Eram os judeus que trabalhavam para o governo romano. E eles falavam: vocês são pecadores, vocês não merecem estar com o nosso povo. E quando ele fala pecadores, é uma referência a pessoas de má reputação, moral duvidosa, questionável ou até mesmo reprovável. É um conceito social, é aquilo que a pessoa diz: para mim, isso é
é pecado. A palavra de Deus diz que pecado é ofensa à lei de Deus. Muito diferente. E é nesse sentido que todos nós somos pecadores. Todos nós somos expostos ao pecado que pecamos. E Tiago ainda diz assim: vocês que têm a mente dividida. Outra coisa interessante é a instabilidade. É o fato de não estar firme na palavra de Deus, nas verdades de Deus. É o fato de que pessoas, elas vão, pela maioria, mesmo que a maioria esteja errada. Recentemente, conversando com um colega a respeito de um programa, já acontecido há alguns anos, e ele disse que entrou em contato com uma pessoa para se solidarizar com ela a respeito do que havia acontecido com o seu irmão. E a pessoa com quem esse colega estava conversando disse: olha, mesmo que o meu irmão mate alguém, eu estou do lado dele. Não importa o que ele faça. Essas são as palavras da pessoa irmã, da pessoa com quem o meu colega estava conversando. Não importa o que ele faça. Ele pode fazer tudo de errado. Eu estou com ele. Aí não é nenhuma mente dividida. Aí é uma mente desobediente realmente à palavra de Deus. Mas a ideia de mente dividida é algo interessante porque é uma pessoa instável, é uma pessoa inconstante. É uma pessoa que não tem palavra, não tem o sim, sim, o não, não. Varia muito. Varia de acordo com as circunstâncias. Por isso é que Tiago diz que vocês que têm a mente dividida, atentem para a palavra de Deus. Estava conversando agora há pouco com o nosso irmão Tiago Paulo a esse respeito. Às vezes, nós não podemos agradar as pessoas, porque se agradamos as pessoas, nós não agradamos a Deus. Há outras coisas que são de menos importância, não há problema nenhum, não interfere absolutamente em nada. Mas quando em referência a princípios da palavra de Deus, nós não podemos titubear. Ou nós agradamos a Deus, ou nós desagradamos a Deus. E essa é uma situação difícil para nós. Por isso, a exortação de Tiago: aproximem-se de Deus, caminhem com Deus. E ele ainda fala: purifiquem o coração. É uma linguagem do Antigo Testamento, mas é uma linguagem que traz a lembrança seguinte exortação: busquem a vida de santificação. Cresçam na vida de santificação. Morram para o pecado dia a dia e vivam em conformidade com a palavra de Deus. Tiago está exortando os seus leitores: busquem de todo o coração crescer na vida de comunhão com Deus. O apóstolo João ensina a mesma verdade. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. O apóstolo João está escrevendo, é uma das últimas cartas e epístolas do Novo Testamento. E ele está dizendo que nós precisamos purificar o coração em razão da volta de Jesus. Ele ainda não se manifestou, mas quando Ele se manifestar, então nós o veremos como Ele é. Nós o veremos assim como Ele subiu para os céus. Nós veremos as marcas dos cravos em suas mãos, em seus pés. Mas somente o veremos se nós tivermos o nosso coração purificado.
E esta é uma lição muito importante para nós. Tiago diz: pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Por isso, se nós queremos agradar a Deus, a nossa mente tem que ser firme na verdade. Mas Tiago ainda fala: não apenas se sujeitem a Deus, não apenas santifiquem, mas arrependam-se. Arrependam-se do modo de vida. Arrependam-se de tudo que vocês têm feito. A expressão de Tiago é: entristeçam-se, lamentem-se e chorem. O que Tiago está dizendo é isso. Sabe, aquele sentimento que vem ao seu coração quando você é confrontado com a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela diz a você: você transgrediu a minha lei, você pecou contra mim. E você realmente sente o impacto do poder de Deus, do Espírito Santo na sua vida. E você contrito, você lamenta o pecado, você chora o pecado, e você sente o que aconteceu. Só os confessionais de Davi são interessantes, mas é muito interessante pensar que Davi não chegou ao momento de confissão simplesmente chegando. Natan precisou dizer a ele: você é o homem. E quando Natan lhe disse: você é o homem, a primeira coisa que Davi disse foi esta: pequei contra o Senhor. O que eu quero dizer é exatamente este sentimento de contrição, de lamento, de sentir o peso do pecado na vida. Por isso que nós somos exortados a isso. Será que esse período de pandemia não nos leva a isso? Esse período de uma certa inércia que todos nós vivemos e alguns ainda estão vivendo, será que não nos leva a refletir na nossa vida de comunhão com Deus, na nossa vida de santificação, na nossa vida de estar junto de Deus, próximo de Deus? Nós somos instruídos ao arrependimento. Há um exemplo maravilhoso do que é arrependimento. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes, saindo dali chorando. Sabe, há olhares que são expressivos, há olhares que dizem tudo. Mas imagine o olhar do Senhor Jesus para Pedro. Pessoalmente, eu não consigo ver um olhar de repreensão, de acusação, mas apenas um olhar que diz assim: eu avisei você, Pedro. Eu avisei você. Para que Pedro se lembrasse do que ele havia feito: Senhor, de maneira nenhuma, eu não vou te negar. Jesus disse: Pedro, hoje você me negará 3 vezes antes que o galo cante. E Jesus olhou para Pedro, não precisou dizer mais nada. O que Pedro fez? Saiu dali, chorou amargamente, lamentou. É essa convicção de pecado que eu estou dizendo que nós precisamos aprender a ter. Não espere o Senhor Jesus olhar para você como olhou para Pedro. Não. Mas o Espírito Santo traz a sua memória, traz a sua mente. A palavra de Deus traz a nossa lembrança: você pecou, você transgrediu. Por isso, a necessidade que nós temos do arrependimento. Por isso, Tiago diz: troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Tiago não está dizendo, irmãos, que o riso e a alegria são pecados. Não. São emoções que nós precisamos delas.
Mas o que Tiago está dizendo é isto: diante das circunstâncias em que vocês estão vivendo agora, em busca de seus prazeres, dos seus deleites, em busca dessas coisas que são temporárias pela maneira como vocês buscam, troquem o riso de vocês pela tristeza, a alegria de vocês pelo choro, e voltem-se verdadeiramente para Deus. Riso, alegria são emoções e nós precisamos delas, dessas coisas. Elas fazem parte da nossa vida. Deus nos criou assim. Mas o que Tiago está dizendo é isto: vocês estão rindo, se contentando por coisas que não promovem a glória de Deus, que não exaltam a Deus. Sujeitem-se a Deus, purifiquem o coração de vocês, santifiquem-se, arrependam-se, sejam humildes. Humilhem-se diante de Deus e Ele os exaltará. Tiago termina o verso 10 da mesma forma que começou lá no verso 7. Sujeitai-vos a Deus, humilhai-vos diante do Senhor. Por que isso é tão importante para nós? Humilhar-se não é sinônimo de humilhação. Deus não humilha você no sentido de expor você a situações vergonhosas, constrangedoras. Não. Mas essa humilhação, aliás, humilhar-se diante de Deus, é reconhecer que Deus é Deus, Deus único e verdadeiro, soberano, que reina, conhece, sonda os nossos corações. Reconhecer que nós somos pó, que nós somos criaturas falíveis e que nós precisamos da graça de Deus. Vamos nos humilhar, porque nós também tentamos transferir o nosso amor, a nossa alegria, que deveríamos dar a Deus, mas nós estamos dando ao mundo, a nós mesmos. Humilhar-se diante de Deus é ser exaltado pelo Senhor. Não busque ser humilhado diante de Deus para ser exaltado. Que a exaltação seja decorrente de humilhar-se diante de Deus, de uma forma simples, de uma forma natural. Vamos nos aproximar de Deus. Mas eu volto a fazer uma pergunta. Quando foi que você chorou pela última vez por um pecado ou por pecados que você cometeu na sua vida? Você pecou, você tem pecado. Mas pense bem, você tem chorado diante de Deus, você tem lamentado. Não entenda lamentar como um queixume. Lamentar a ideia de você reconhecer: eu pequei contra o Senhor, eu transgredi a lei do Senhor. O pecado torna-se mais grave na vida do pecador quando ele convive com esse pecado, ele convive pacificamente, como se nada estivesse acontecendo. Chorar e lamentar por causa de pecados cometidos não é humilhação, mas é o resultado do verdadeiro arrependimento. Não é errado batalharmos por objetivos em nossa vida, por ideais em nossa vida. Não é errado. Nós precisamos disso. Nós estabelecemos metas, alvos para nós, e nós devemos trabalhar por esses alvos. Nós não vamos transformar isso na razão da vida, mas como um meio de nós estarmos glorificando a Deus, exaltando a Deus.
não se sinta humilhado por humilhar-se diante de Deus, mas alegre-se, porque quando você se humilha diante de Deus, você começa a viver as bênçãos de uma verdadeira aproximação com Deus. Que o Senhor Deus, assim, nos abençoe e nos fortaleça. No próximo domingo, quero falar sobre os versos 11 e 12 de Tiago, capítulo 4. Eu quero só dizer assim,